Olá, pessoal, bem-vindos ao nosso primeiro plantão TSA, aqui para você que está se preparando para essa importante fase da vida de prestar as provas aí de título do TSA. Então a gente está aqui hoje para bater papo, para dar dicas para vocês e falar, obviamente, da prova, do que a gente acha que é importante para vocês, obviamente, se prepararem melhor para a prova. Estamos aí há 3 meses antes da prova, mais ou menos, né? Acho que essa a prova é mais daqui a 3 meses. E toda semana nós vamos dar dicas de prova, vamos trazer convidados, vamos trazer professores, alunos, pessoas que participam do dia a dia, da batalha, da jornada para chegar no TSA, que não é uma batalha fácil, todo mundo sabe, e é por isso que a gente existe também, para tentar facilitar essa jornada de vocês. Então, o Portal Anestesia já está há mais de 11 anos nessa batalha junto com vocês, e a gente é a gente tem muita alegria de fazer isso, né? O Neto, que está aqui hoje, o Neto foi um dos nossos alunos, primeiros alunos, né? Assim, um dos caras que mais abraçou a ideia, virou um amigo pessoal meu, antes muito mais do que um professor, viramos aí quase que irmãos, né? A gente tem uma amizade muito grande, muito bacana, muito sincera, que a gente sempre teve. Foi uma satisfação gigante ver um aluno ser aprovado, né, que confiou na gente lá no comecinho e que depois virou brother e virou professor, e hoje a gente tem um pacto aí de amizade muito bacana. Então já é uma satisfação grande. Então, Neto, seja bem-vindo, né? Não começa a chorar, não. E temos também aqui a doutora Lilian, nossa aluna aqui, que não tem só uma história de ser aluna, já é uma super colaboradora do portal, a nossa referência, porque eu e o Neto fomos ficando para trás em prova, porque a gente não pode mais prestar prova, então a gente fica com a vivência de tentar ensinar, tentar se atualizar no que está sendo mais a pegada atual do TSA, que mudou muito da nossa época para hoje, né? Eu até vou arriscar falar que hoje a prova é mais fácil, as pessoas ficam bravas comigo, mas depois eu explico para vocês por que eu acho isso, né? Então a gente sempre traz pessoas novas também, obviamente, para reformular e rejuvenescer o portal, para que tenha sempre a pegada que a gente teve de ser inovador, de ser arrojado, tudo. Então, sejam bem-vindos aqui, eu agradeço muito esse tempinho que vocês estão gastando aqui com a gente, aqui com o Portal Anestesia, porque eu acho que o nosso maior bem, a nossa maior propriedade hoje, o que é mais importante na nossa vida é o tempo, né? Se a gente pudesse ter o tempo de uma forma mais... que a gente pudesse aproveitar mais os minutos, né, que a gente tem principalmente do lazer, do ilha, do descanso, dos nossos hobbies, né, porque a nossa vida é muito apertada, né, a gente trabalha muito, então o tempo, eu acho que é o tempo mais importante. Vocês estarem dando esse tempinho pra gente aqui, já desde muito antes, né, de estar conectado mesmo e tá rolando isso, a gente já está há muito tempo batendo papo aqui, que não deixa de ser agradável também, mas o tempo é essencial. Então, eu agradeço já de coração aqui ao tempo que vocês estão doando para a gente e para as pessoas que também estão nessa jornada. Acho que eles têm que ser gratos também a esse tempo. Então, sejam bem-vindos novamente, muito obrigado pelo tempo de vocês, espero que a gente consiga bater um papo legal. E não vou ficar aqui também só eu querendo falar, porque isso é muito chato. Vamos falar sobre TSA, vamos falar sobre prova, vamos falar sobre as trilhas que a gente montou. A gente hoje vai falar um pouquinho das bases da anestesia, né? Aí é o primeiro ponto que eu quero pegar e quero discutir com vocês, porque a gente tem um modelo de prova da EDAIC, né, do título europeu. E o que a gente ouve, né, o que está sendo sussurrado é que a gente vai ter cada vez mais o formato da prova do europeu, ou seja, a gente vai ter muita base de anestesia, farmacologia e fisiologia aplicada na prova. Lilian, o que você acha disso, começando com você, já que nós estamos... Você que fez a prova aí há pouco tempo, o que você acha disso? Vale isso, não vale? Eu acho que sim, eu acho que cada vez a gente vai ter uma formulação mais da base, né?
E lembrando que a base é sempre mais difícil, né, mais extensa essa matéria, mas ela é essencial, e cada vez eles abordam isso de uma maneira um pouco diferente, eu acho que com mais figuras, mais gráficos, e passando mais a uma interpretação. Então você tem que ter a base bem consolidada, para daí no dia poder ter uma interpretação assim, acurada de todos os gráficos, figuras e tudo mais. Legal. Agora eu discordo de você, viu, Du, que a prova tá mais fácil cada ano. Visto que quando eu prestei a primeira vez a prova escrita, era provavelmente uma formulação bem parecida com a que vocês prestaram. Então foi no papel, uma vez por ano e tudo mais. E agora já está sendo aquele formato de 2 vezes por ano no computador. Então com isso a prova também tem como vantagem poder ter mais figuras, mais vídeos, mais imagens, uma prova um pouco mais dinâmica e, de certa forma, talvez até um pouco mais extensa também, né? E aí, Neto, o que você acha? Você acha que eu tô sendo maldoso? Cara, assim, o que eu acho ruim da prova atual, para eu poder dar opinião mais embasada, é que antigamente a gente fazia a prova e ia embora com a prova, né? Então é ruim a gente ter acesso à prova e pegar as questões e poder avaliar com calma. Eu acho que eu peguei uma transição da prova escrita, um pouco antes da minha época. A prova era muito de pé de página. Rodapé de livro, né? Rodapé de livro, de pergunta assim, enunciado curto para resposta direta, que ou você sabe ou não sabe. Na minha época entrou o modelo de caso clínico. Então a prova se tornou até mais extensa realmente, porque era muito enunciados grandes, com casos complexos, com monitorização de paciente, exames completos. Então assim, exigia muito mais raciocínio, o que por um lado tornou a prova um pouco mais fácil do que era antigamente, porque você pode pensar e chegar na conclusão, mas também mais trabalhosa. Então eu acho que a prova hoje, pelo que eu tenho visto, ela parece mais cansativa. Eu acho que o aluno, enquanto faz a prova, ele tem que ficar mais concentrado, mais tempo pensando, mas talvez tenha menos rodapé, né? Então a pessoa com raciocínio clínico lógico consegue resolver um pouco mais fácil, mas é mais trabalhosa. Então eu fiquei em cima do muro, né? Assim, nem com o Pitch, nem com a Lili, né? Ela é mais trabalhosa, mas talvez seja menos exigente do conteúdo assim, objetivo, né? Menos decoreba, menos informação de rodapé de página. Eu acho que seria injusto falar que a prova é mais fácil ou menos fácil. Na verdade, eu acho que o grau de dificuldade do TSA é sempre o grau de dificuldade do TSA. Por isso que ele chama TSA, ele não chama TEA, ele não chama vestibular. É uma prova diferenciada, é uma prova muito forte do ponto de vista de conhecimento e o que eu vejo mais hoje, assim, de experiência clínica, assim. Hoje eu vejo que cada vez mais o conhecimento embutido do anestesiologista está sendo julgado, está sendo pesquisado ali. E aí eu vejo que quem faz muita coisa baseada em evidência na sua prática, ele acaba tendo uma facilidade maior na prova, mesmo na prova teórica, porque hoje na prova teórica eles colocam lá vídeo, colocam gráfico, colocam um monte de coisas dinâmicas para você interpretar. Então isso facilita o cara que tem embasamento. Sim. E obviamente tem experiência clínica, né? O cara que sabe fazer muito bloqueio de plexo, ou qualquer bloqueio periférico, a hora que ele olhar um ultrassom, ele sabe o que está ali. Né? E isso não era uma realidade antigamente. Antigamente isso não era uma realidade. Eram figuras estáticas, né? Quando caíam as figuras, elas eram iguais ao livro também. Tinha uma grande... Eram colas do livro. Eu lembro que caía figuras do Barash assim escarradas, né, na prova. E quem comia livro, né, como a gente comia o livro, liu 800 vezes o Barash, 3.500 o Miller, você sabe tudo decor, tá na sua cabeça os gráficos, né? Eu sei os gráficos decor, né? Até hoje, eu já tô ficando mais esquecido, né, na minha vida, mas a gente vai ficando, a gente obviamente isso vai passando com o tempo, você vê menos, mas eu sabia os gráficos de cor, né? Sabia todos aqueles gráficos de inalatório, sabia todos de cor. E hoje muda-se, né? Porque se coloca um pouco mais de clínica na teoria. Então acho que isso que
que a realidade. Não acho que a prova é mais fácil, muito pelo contrário, mas eu acho que a prova é muito mais preparatória, muito mais bem preparada, e eu acho que é uma prova em que hoje os examinadores têm aulas para formular questões, né? Tem um sentido lógico nas questões, tem o porquê eles estão perguntando aquilo, né? Então, assim, eu sou um grande fã do TSA, porque eu acho que é um puta desafio, né? Eu acho uma sacanagem muito grande de não poder prestar mais essa prova, porque era um negócio que eu gostaria de fazer de 5 em 5 anos, né? Não para tirar de novo o TSA, mas pelo menos para fazer a prova, porque é um desafio legal, né? É legal, pô, é legal para você ir ali e ver, né, como que você está de conhecimento. Sim. Mas isso, talvez a SBA faça um TSA para velhos, né? Quem sabe ela faça eu pagaria tranquilamente essa prova com maior tranquilidade. Mas legal. Com relação à fisiologia e farmacologia, que assim, essas bases da anestesia, né? Eu hoje em dia, lá no onde eu trabalho, é muito comum ter internos da faculdade de medicina me acompanhando. E, cara, assim, quando eu vou mostrar pra eles o que é anestesia e como é anestesia, cara, eu falo muito de fisiologia e farmacologia com eles. Até porque eles acham, né, assim, tem alguns que têm a visão que a anestesia é dar uma injeção e ir embora. Então, para mostrar para eles como que a anestesia é bonito e como que o negócio é profundo, né, assim, a fisiologia é muito importante, porque você saber manipular isso aí, e os gráficos que você falou de inalatório, que pode não cair na prova de forma direta, é um conhecimento que te embasa, né, para tudo. Claro. O seu raciocínio clínico, quando você entende, né, esses gráficos na farmacologia, farmacocinética das drogas, né, a fisiologia, cara, a sua anestesia com certeza é outra. Então eu acho que isso ser aprofundado é fundamental. Eu acho que é um ganho, né, para a prova. Mas eu te cortei aí, Lília, que você ia falar, desculpa. Eu ia comentar justamente dos gráficos e figuras e tudo mais. Eu acho que, inclusive, uma das dicas, se eu tiver alguma para dar, seria dar uma folhada antes de fazer principalmente a prova teórica, só nas figuras do Miller, por exemplo. Na minha prova caiu muita figura do Miller, caiu figuras assim parecidíssimas, e isso foi um ponto que fez muita diferença, sabe? E legal. Essa é uma dica boa, uma dica super importante. Eu acho que é legal isso. Porque você passou, né, nessa prova escrita, né? A prova escrita, eu julgo a prova escrita mais difícil do que a oral, né? As pessoas também brigam comigo com isso, mas eu acho a prova escrita muito mais difícil que a oral, né? E eu te faço esse... só baixar aqui um negócio que tá muito... eu faço essa analogia, porque na prova escrita, se você não fizer 60 pontos, você não está aprovado. Mas na prova oral também é 60 pontos, sim, mas ela é um pouco mais subjetiva, porque eu acho que o examinador, ele consegue de alguma forma estar ali, ele pode dar uma ajudadinha, pode falar se você está no caminho certo. Eu sei que tem alguns detalhes de prova prática, da prova da segunda fase, que para mim me deixaria mais confortável. Acho que o grande problema é fazer uma prova oral, porque ninguém faz prova oral, e aí eu acho que a importância do treinamento oral. Eu acho que aí é importante o treinamento oral, e eu reforço para os alunos: façam um treinamento oral treinando oral, conversando mesmo com o cara que está lá te dando a aula, para você ter o impacto de falar cara a cara com alguém, porque a gente não é treinado para fazer prova oral. A minha última prova oral antes de fazer o TSA foi no terceiro ano da faculdade, né? E uma vez só, uma prova de urologia, que eu lembro direitinho, que foi oral. Depois eu nunca mais fiz prova oral, né? Cronometrado, né? Tudo isso também conta. Tem o tempo cronometrado, né? Tem o cara a cara, né? Então eu acho que isso é uma simulação que vale a pena ser feita, né? O treino, né? Eu via várias pessoas que não passavam no TSA oral, não por incapacidade, por não saber a matéria, mas por inibição. O cara não sabe falar para outra pessoa, entendeu? O cara sabe falar, mas ele não sabe falar para outra pessoa, né? Não sei se vocês têm essa mesma visão, Miriam. Concordo, mas eu acho que tem algumas coisinhas que podem ajudar um pouquinho na prova teórica. Seria, lembrando, sempre na hora de fazer a inscrição com os títulos,
que isso tem como vantagem. Então, às vezes, aquele 1, 2 pontos que faz toda a diferença. E, com certeza, fazer o TASO, né, que a SBA dispõe, porque já faz 3 provas, ou até 4, que caem questões parecidas. No TASO, 2 questões no TASO. Isso é legal. Isso é uma outra dica boa, né? Então, fazer o TASO eu acho um negócio super legal. Foi uma baita iniciativa da sociedade, né? As pessoas falam muito mal da sociedade, né? A gente ouve, né, as pessoas falando, mas as pessoas não olham também os pontos positivos, né? A sociedade vem se modernizando e vem sendo cada vez melhor, né? Vocês não sabem o que era a CSBA há 20 anos atrás, era muito difícil, né? Isso eu falo como crítica mesmo, isso é uma crítica construtiva. Você entrou nos anos 60, né, Pio? Lá nos anos 60. lá no tempo do Alotano e do Flaxedil, né? Mas vocês não têm ideia do quanto a sociedade evoluiu em tão pouco tempo. E hoje a gente vê uma sociedade totalmente diferente, totalmente modernizada, com pontos muito bons, e eu acho que o TASO foi um ponto legal nessas provas. A possibilidade de 2 provas do TSA também é um ponto super positivo para a SBA, né? E eu acho que é isso, eu acho que a gente tem que olhar também os pontos, tem que olhar os pontos positivos, tem que ser crítico, né? Você é sócio, né? Você não paga SBA? Sim. Você é sócio, você pode criticar, né? Você pode criticar de uma forma adequada, educada, né? Então a crítica, e hoje eu falo muito bem, e não preciso puxar saco de ninguém, não. Eles estão muito bem, né? Eles evoluíram muito nesse ponto, eu acho que isso é muito legal. A modernização do TSA, a forma como a prova está sendo feita, a organização dos instrutores, né? Das pessoas que vão fazer a prova, então isso eu acho que é muito legal. Muito legal. Bom, cara, e o que você falou da prova, assim, eu acho que eu sempre falo com quem vai fazer a prova oral do TSA, cara, quem passa na escrita, que eu acho que é muito mais difícil, não tem dúvida que tá pronto para passar pelo oral. O que pega no oral não é conhecimento, é o preparo psicológico, né? Assim, você aprender a organizar a sua mente para elaborar a resposta sob pressão. E nisso, cara, assim, o treinamento oral do portal, pra mim, ajudou demais. Porque, assim, a gente conversava informalmente entre nós. E eu não esqueço o que você falou comigo. Eu sempre repito isso também. No treinamento pra prova oral, você falou assim, pessoal, quando o cara te perguntar, pede um tempo pra você pensar. Se for o caso, pede pra ele repetir a pergunta. Enquanto ele repete a pergunta, você pensa um pouquinho com mais calma e organiza a sua resposta. Você sabe a resposta. Tem que saber como botar para fora. Então, é uma luta muito mais contra você mesmo que contra o examinador, né? Porque o conhecimento a pessoa tem. E o examinador, pelo menos na minha época, com o que eu passei, cara, foram muito tranquilos, muito parceiros de dar esse tempo para você pensar, né? Então, treinar conversando com algum professor, com algum examinador, para você ter esse traquejo de fazer a resposta é fundamental. Legal. É só uma conclusão óbvia. Passou no escrito, cara, o oral é consequência. Né? A pessoa vai passar, não tem jeito. Com certeza. E Lilian, conta pra gente, qual foi a sua experiência aí sobre, né, se você estava falando um pouquinho da prova escrita, fala aí um pouquinho da prova escrita, um pouco mais pra gente, da primeira fase, depois também pode falar um pouquinho aí da segunda fase. Pensando na primeira fase, quais foram os pontos que você achou que, putz, eu fiz legal, foi certo, minha rotina de estudo? O que foi ponto positivo que você falou, puta, isso aqui me ajudou, isso foi determinante na minha aprovação para o TSA escrito? Consegue lembrar de algumas coisas? Opa, consigo. Legal, isso é super importante, porque assim, a nossa trajetória de sucesso pode ser a trajetória de sucesso de alguém também, né? Alguém seguindo isso pode falar, pô, isso é legal, isso rola. Eu acho que assim, o principal determinante para mim foi ter disciplina, tá? Então eu assisti todas as aulas do portal mais de uma vez, porque eu prestei a escrita mais de uma vez, então todas as vezes que eu prestava eu assistia. Eu já fui escrevendo, para mim funciona muito escrever, então escrevendo, ressaltando o que valia a pena. Eu fiz todas as questões que o portal disponibilizava na época. Uma dica é, para você tentar otimizar o seu tempo,
talvez valha a pena, assim, imprimir as apostilas ou leva no tablet e você pega a cirurgia mais tranquila, sei lá, uma cirurgia de varizes, que é mais tranquila e mais longa, às vezes, dá uma repassada nas questões para você tentar otimizar o seu tempo. Às vezes, se eu tinha que esperar alguma coisa no carro, aproveitava o quiz da plataforma e fazia, nem for 5 questões, sabe? Mas você sempre absorve alguma coisinha, eu acho. Por último, dar aquela repassada nas figuras do Miller, eu acho que me ajudou bastante. E treinar bastante nos simulados, inclusive que o portal dispõe, para você treinar seu tempo. Infelizmente, o tempo, para algumas pessoas, é um fator determinante também, né? Então, você já tem que calcular que você tem tantos minutos por questão. Tudo bem se você demorar um pouco mais em uma, mas aí você vai ter que otimizar o seu tempo em outras questões. Então, eu acho que isso também é importante. Então, eu tentei seguir mais ou menos essa linha. Manter a calma e no dia saber que você está preparado, tudo isso com certeza ajuda também, né? E um ponto que eu acho importante também é em relação à experiência do dia a dia, né? Eu acho que passar no TSA não é só ter o título, né? Eu acho que você ganha muito conhecimento para o dia a dia. Você sentiu isso, Lilian, no seu dia a dia? Teve alguma melhora? Você achou que, putz, eu estou resolvendo coisas agora que talvez eu tivesse mais dúvida? Com certeza. Eu acho que os estudos também trouxeram mais segurança para que eu poderia conduzir alguns casos, né, algumas coisas. Eu, aqui no interior, às vezes, via coisas assim, que a gente vê uma vez na vida, né, porque a população é menor, então, assim, sei lá, um fator 5 de Leiden ou, né, uma deficiência de fator 8, não é uma coisa tão comum que a gente vê aqui. E daí, com todos os estudos, você já tem mais segurança para conduzir isso e, com certeza, né, e os pacientes já se sentem mais seguros com você, porque o paciente sabe tudo sobre a doença dele, né? E certeza. Quando você você é tipo A, tipo B, ou você, não, aqui não vai adiantar fazer isso ou isso, o paciente fala, caramba, né, ela tá por dentro de mim, e com certeza é delicioso esse domínio também. Legal. Isso é bem bacana. Um outro ponto que eu sempre chamo a atenção, né, dos alunos depois da aprovação, e eles viram referência no hospital, né? Então, tipo, quando alguém tem alguma dúvida, vai lá perguntar pro cara, né, que teve o TSA agora, ele vira meio que referência. Tem um caso ali, dá uma olhadinha comigo, né? Isso é legal também, isso é gostoso você virar, faz bem também pro ego um pouquinho, né? Isso você virar ali uma referência quando alguém tem alguma dúvida. Eu acho isso legal. Também é uma responsa a mais, né? É uma responsa a mais, não, com certeza. Também é um peso que você carrega mais também. E acontece mesmo. Todo mundo que não tem alguma dúvida vai até você. Isso acontece mesmo. Isso é duro. Ô Neto, e me fala um negócio aí, você que é nosso professor aí há muito tempo, você faz aí a trilha bases, né, que é a nossa trilha inicial, e dá aula de opioide. É fundamental aí o opioide na prova, mesmo sendo agora anestesia opioide free? A moda? Acabou, né? Acabou com o opioide. Acabou com o nosso opioide, com o nosso fentanil, acabou? Cara, só que não, viu? Não, né? Não, cara, eu acho assim, é um assunto, como eu falei, farmacologia é um assunto que eu gosto muito e, bicho, não tem como correr, sempre vai ser essencial. Você entender o que você está usando no seu paciente sempre vai ser importante, seja opioide, qualquer droga venosa, inalatório. Então, farmaco é essencial para a sua prática e para a sua prova. E opioide free, assim, tem umas críticas também, né? Se vocês quiserem entrar nessa seara aí, o assunto rende também. O assunto rende, não, mas é só que como nós estamos nessa moda do opioide free, aí outro dia eu até estava no hospital, ouvi os residentes falando, mas a gente nem usa mais opioide quase, né? Será que precisa saber tanto, estudar opioide, né? E não é assim, né? Na verdade, a gente precisa estudar opioide, né? Opioide ainda é um tema importante, né, Lilian? Caiu opioide na sua prova? Mais de uma questão. Aí, tá vendo? Ninguém usa tempo, não é possível, coisa engraçada. O que caiu de opioide, Lilian? Quando você lembra, assim, uma questão que caiu, como que era, mais ou menos? Nossa,
A prova teórica, eu com uma colega minha, nós saímos, a gente anotou todas as questões que caíram. Acho que a gente conseguiu lembrar na base de 90% da prova, 90 questões. Mas da parte da oral, caiu questão de, não só de opioide, mas era de anestesia no idoso, né? A parte de bloqueio, caiu na minha parte das espirometrias, daqueles gráficos de volume corrente, lembrar o platô, lembrar esses detalhes. Caiu bloqueios, caiu um caso clínico de um paciente que teve um bloqueio de neuroeixo, depois ficou paraplégico, alguma coisa desse tipo. E caiu bastante endócrino, caiu morte cefálica, morte cerebral. Então, assim, inclusive uma complementação, se você já tiver assistido todas as aulas, não tiver mais nada para fazer, difícil. Vai ficar muito legal. Eu acho que tem algumas aulas do próprio SBA que também estão muito boas, sabe? E que foram, inclusive, determinantes aí. Uhum. Tem várias outras fontes, né, que a gente pode complementar estudar e buscar informações, principalmente da SBA, né? Assim, quando ela... Eu não gosto muito, eu acho legal, a gente tem a SBA agora, mas a gente sempre foi muito chato com bibliografia, né? Porque... de vez em quando você vai ali ler um artigo e isso não rola na prova, né? Então tem que focar em bibliografia, né? É isso, Lilian, a bibliografia você respeitou para a prova escrita e está respeitando para o oral. Sim, com certeza. E também, assim, ler o Miller já toma o seu tempo suficientemente, né? Para você buscar artigo por fora, assim, né? Vamos combinar que se ler o Miller tá bom demais, né? Não, artigo para semestre foi uma coisa que eu não lembro na prova, tá? Por fora. O quê? Então, assim, até tem alguns assuntos, né, que pelo menos na minha época tinha livros que eu achava tão bom quanto o Miller em termos de ser completo, mas um pouco mais sucinto. Então, por exemplo, farmacologia, que é um tema que eu estudei muito para a prova, e eu li muito no Stoughton. Tem o livro do Stoughton de farmacologia. Que é um livro muito bom para estudar essa parte básica de farmaco. Então, assim, são capítulos bem completos, mas um pouco menos extensos que o Miller, muitas vezes. E fácil de ler também. Né? Então, acho que é uma dica boa, assim, para... Às vezes você cansou do Miller, tem coisa boa também. Esse livro eu recomendo muito para farmacologia. A gente inventou aí um intensivão, né? Agora a gente fez esse intensivão, que era algo que os alunos pediam muito pra gente, né? Então, muito dessas figuras, dessas coisas, a gente acabou colocando nesse intensivão, né? Então, muita gente está perguntando, poxa, mas o intensivão serve aí para fazer essas revisões, serve para quem quer prestar também aí, quer dar uma olhada antes da prova e fazer uma tentativa de TSA. Então, tô vendo essa dica aí que você deu de estudos mais sucintos, né? Porque eu acho que é importante também a gente ter uns resumos aí para a prova. Então, o intensivão que a gente bolou, aproveitou, né? O professor, fizemos junto uma parte das coisas mais importantes mesmo, que a gente vê mais para a prova. Então, o intensivão, acho que foi uma ideia legal, e nesse sprint final, de vez em quando, ajuda bastante. De vez em quando não, acho que já ajuda bastante, né? Esse resumão aí que a gente acabou tendo e colocando à disposição dos alunos aí para quem quiser fazer esse curso, né, do intensivão. Você gravou alguma coisa do intensivão também, Neto? Sim, gravei alguns temas, né? Gravei doenças metabólicas, transplante hepático, acho que até opioide mesmo, fiz alguns intensivões. Opioide. É bem legal, é bem prático, né? Bem interessante. Porque é sucinto, né? É dinâmico. Sim. É uma revisão geral, né? Para ganhar tempo e pegar os pontos mais importantes. Eu acho que o legal de um curso que você acompanha é isso, que assim, vamos estudar para o TSA, cara, é um universo de assuntos muito grande. Eu acho que você acompanhar um curso, né, tem as aulas, você tem uma direção, você tem um norte, assim, você se programa. Então, essa semana eu vou estudar tal assunto para estar em dia com o curso, né?
Então, acho que isso é uma dica muito importante, você ter essa programação de estudo e fazer um curso ajuda muito, né? Numa programação. Ao invés de, vou ler o Miller todo. Isso é impossível, né? Então, assim, você tem que ter um programa para você estudar e seguir esse programa com disciplina, né? Como a Lilian falou, disciplina é fundamental, né? A Lilian é o nosso exemplo de disciplina aí. Acho que é importante essa ideia, né? O cronograma do portal foi baseado quando eu prestei o TSA, né? Uhum. Então eu fiz o cronograma, era o meu cronograma de estudos. Né? Então eu pegava todos os temas, eu dividia pelo número de semanas que eu ia ter disponível para estudar, e naquela semana eu tinha que fechar uma meta de estudos de um tema, né? E aí, dependendo do tema, eu conseguia ler em mais fontes ou ler em menos fontes e fazia meus resumos. Eu escrevia muito também. Uhum. Essa apostila aí do portal tem muito resumo, tem muita coisa que eu escrevia, que eu pegava, né? Depois o Neto também se ajudou a escrever. Então isso é uma construção de muitos livros, né? Que a gente vai com o tempo pegando. Então esse cronograma de estudo eu acho que é muito legal, e essa forma de ter a disciplina da semana, né? É legal, você ter a sua meta ali, estudar, fazer teste, fazer seu intensivão e ir para frente, ir para cima, porque eu acho que é algo possível, é algo palpável, e eu vou pedir para vocês falarem um pouquinho aí, deixarem uma mensagem para quem está assistindo a gente em relação a isso, né, em relação a essa aula inicial, esse kick-off, na verdade, aí para quem está na batalha para passar no TSA. Eu vou falar a minha opinião sobre o TSA, e para quem está aí ouvindo e para vocês que também estão aqui participando disso, que o TSA é uma prova que ela é possível de se alcançar êxito nela. E eu acho muito engraçado porque as pessoas olham para mim e falam: poxa, mas o TSA é muito difícil. Mas lembra lá atrás, para mim, há mais de 25 anos, quando eu fiz vestibular, eu tive que derrubar 150 candidatos para entrar naquela vaga. Depois, eu tive que tirar mais que 300 candidatos da minha residência, que é o que é muito mais difícil a residência. E agora, no TSA, a luta é contra quem? A luta é contra você mesmo. Você que tem que estar determinado a estudar. E é o desafio mais difícil que tem, é você conseguir vencer a preguiça, vencer a vontade de dormir, vencer a não ter disciplina. Então eu acho que é muito mais fácil passar no TSA do que passar no vestibular para medicina, eu acho. Né? É que antes a gente era estudante, a gente só estudava para passar para a prova. Imagina se a gente pudesse estudar todo dia para passar no TSA, ia ser mais fácil, né? Agora tem hoje filho, a vida é mais difícil, a gente já tem filho, tem um monte de coisa. Mas eu acho que essa é a mensagem é que é possível e que a gente está junto para tentar ajudar vocês de qualquer forma. Então você que está assistindo aí, a Lilian que também está com a gente aqui, a gente está à disposição de vocês para o que vocês precisarem. O Portal Anestesia está à disposição. Eu e meu velho companheiro Neto aqui também, das antigas, nós estamos juntos e para trocar ideia, para bater papo, para dar dica no que vocês precisarem. Então peço aí também, para a gente não se estender muito, que o Neto fale aí um pouquinho sobre a jornada, e a Lilian também deixa aí a sua mensagem final pra gente. Cara, tem só um velho clichê, assim, se eu passei, você também pode passar, né? Qualquer um passa. Porque, cara, eu não sou nada diferenciado de ninguém. Assim, eu sou um cara muito esforçado, né? Que tem gente realmente que é diferenciada, que pega no ar as coisas. Eu não sou desses, eu estudo. Então, assim, a gente aqui no portal vai tentar ajudar no que for possível, tentar dar o pulo do gato, tentar dar dicas, macetes, mas, infelizmente, você que quer fazer a prova tem que sentar e estudar, né? Então, assim, é sentar na cadeira, estudar, e dedicação muito grande, né? Eu, quando fiz a prova, estudei durante 3 anos, porque hoje eu fiz minha residência, não tinha SBA, era só MEC. Então, eu fiz o TEA,
estudei para o TEA como se fosse para o TSA, depois mais um ano que eu não fiz prova e um terceiro ano estudando que eu fiz o TSA. Então é sentar e estudar. Né? Tendo a direção do portal fica mais fácil, com certeza, mas como o Pete falou, a gente venceu desafios muito maiores já ao longo da vida e o TSA não vai ser diferente. Qualquer um que se determinar a estudar e fizer o seu cronograma vai passar, não tenho dúvida disso. Todo mundo aqui é capaz e o TSA é um obstáculo transponível, né? A gente vai dar conta. Legal. E aí, Lilian, conta aí pra gente, você que é um exemplo aí dessa sua história bacana, conta aí pra gente. Eu acho que tem que ser muito resiliente, muito persistente, a gente tem que abrir mão de certos momentos e certas coisas mesmo para nesse tempo estudar. Como eu disse, não é todo mundo que estuda que passa, mas todo mundo que passa estuda, né? E eu me sinto muito abraçado pelo pessoal do Portal Anestesia também, né? Perante todas aí as oportunidades, tudo que dá pra gente discutir. Então eu acho que ter essa base, esse apoio também é muito legal. E vamos continuar firme e forte aí para passar na segunda fase agora e poder comemorar mais isso também. Isso aí. Isso, com certeza nós vamos comemorar. A gente sempre comemora muito as aprovações, porque isso a gente tem uns pactos aqui de passou na prova, o professor paga jantar no outro congresso. Então, isso é um pacto que existe com os alunos. Isso é verdade mesmo. Então, pode escolher o lugar que o professor paga e é um grande prazer a gente comemorar isso, porque a vida é feita desses momentos, né? A vida, ela não é fácil, não é leve, não é bela. A vida é feita de momentos bons e esses são os momentos que a gente tem que realmente comemorar. Então, agradeço vocês dois aí pela ajuda, pela colaboração de sempre aí, também por estarem aqui essa noite com a gente aí do portal. É uma grande satisfação aí ter vocês junto com a gente. Muito obrigado novamente. E pessoal que está aí assistindo, a gente tá finalizando aqui com essas mensagens aí bacanas, motivadoras. Espero que isso sirva mesmo do fundo do coração para que você se dedique aí, esteja junto com a gente vai estar junto de vocês. Toda semana vai ter um plantão do TSA, sim, vão ter pessoas aí falando. E fiquem de olho aí no Instagram, nas nossas mídias sociais, tem algumas novidades sempre que vão aparecendo. E para facilitar a vida de vocês aí, para a gente conseguir estar junto aí nessa jornada. Então, é isso aí, gente. Muito obrigado. Uma boa noite para todo mundo e até a próxima. Valeu. E aí, anestesista, gostou do nosso plantão TSA? Espero que vocês tenham curtido. Eu sei que o tempo está sendo difícil para vocês. O tempo para estudar realmente é difícil. Tem que encaixar na nossa rotina. Então, a gente tem aí o Intensivando o Portal Anestesia, um grande passo aí para você se desenvolver, para você revisar antes da prova. Tempo curto é igual a ganhar tempo para a gente estudar. Então, o Intensivando o Portal acho que é bem legal. Tem todos os temas, obviamente, que são pedidos na prova. Então, bora aí abraçar aí os estudos para tentar passar no TSA. E lembre-se aí que na semana que vem temos mais um plantão TSA. Vamos falar um pouquinho aí da nossa próxima trilha, vamos falar da parte cardiovascular, das bases aí em relação a toda a anestesia cardiovascular. Vamos falar de muito tema legal aí para vocês. Então, aguarde aí vocês no nosso próximo plantão do TSA, na nossa próxima semana. Aguardo você lá.